Discurso de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Podeis tomar assento. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Nós somos resultado do modo como pensamos. Quando a pessoa diz, eu penso assim, pelo modo de pensar, o seu perfil é traçado. A inteligência artificial tem se valido dessa importante ferramenta para te oferecer com 83% de acertos as ofertas e promoções que você procura. Aquilo que você diz, eu estou pensando assim, logo a inteligência artificial, ela começa a te oferecer. Se você diz, estou pensando em viajar, logo no seu celular começa a aparecer várias ofertas de viagem. Então, a inteligência, ela tem se valido desta importante ferramenta. E nós somos aquilo que pensamos. Há uma necessidade urgente em mudar nossa nação, família, e termos uma igreja melhor. Porém, o que tem impedido é essa tão necessária mudança e o pensamento coletivo que adotamos. Só haverá mudança mudando a mentalidade que se estabeleceu, que é formada em nossa sociedade. Nós somos resultados daquilo que a sociedade tem elaborado de pensamentos para a família, para a nação, para a igreja. Pelos chamados formadores de opinião. Hoje há uma influência daqueles que são chamados formadores de opinião. O que eles pensam leva milhares de pessoas a pensarem igualmente a eles. Interessante como hoje nos preparamos para mês de férias, de viagens longas e etc. Como nos preparamos para as nossas viagens? Para cada viagem temos uma preparação. Uma viagem aérea, logo nós temos que pensar em passagem, cartão de crédito, dólar, passaporte. E temos que chegar ao local 3 horas antes. Se vai de carro, você tem que pensar na revisão, no óleo, nos pneus, nas malas. Aí você vai conferindo tudo. Porém, nós não temos a mesma preocupação com a viagem que é a vida. Nós não nos preparamos para a vida. E essa jornada, que muitas vezes pode até ultrapassar 90 anos, você está preparado? Tudo conferido? Como é que está? Quando você vai fazer uma checagem de tudo que você tem, já tem conhecimento? Sim ou não? Sabedoria já adquiriu? Sim ou não?
perseverança, como é que estamos na perseverança? Já está tudo ok? Tem perseverança, sim ou não? Autoestima, como está? Visão da vida, como é que nós estamos? As estratégias para vencer, plano familiar, orçamento. O apóstolo Pedro se depara com um grupo de pessoas que tinha um pensamento formado. Eles estavam ali, uma multidão de pessoas, mas havia ali um grupo de pessoas que já tinham um pensamento formado. Qualquer coisa espiritual para eles já era alguém que estava embriagado. Alguém que estivesse se voltando espiritualmente para Deus, ele já tinha um pensamento, esses são aqueles que falam qualquer coisa, estão embriagados. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Era 9 horas da manhã, e eles já estavam dizendo, eles estão embriagados. Eles não sabem o que dizem. E o mundo, quando você vai buscando Deus, ele tem esse pensamento para você. Quem está errado é você que busca Deus. É você que tem uma fé em Deus. Para o mundo nós estamos errados. Então o apóstolo Pedro, ele tem aqui um encontro com um grupo de pessoas que quando começam a manifestar do Espírito Santo de Deus, o pensamento deles é, esse povo é aquele povo embriagado. É aquele povo que não sabe o que fala. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora. A 3ª hora era 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta. Então, apóstolo Pedro, tendo conhecimento da palavra, tendo conhecimento das profecias, ele diz, isso que está acontecendo é o cumprimento da palavra. Se nós não soubermos hoje a palavra, a profecia, as coisas que estarão acontecendo, as pessoas vão dizer, isso não é nada. Mas nós temos que conhecer, porque a palavra diz que haverá sinais, e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Muitas dessas coisas já estão se mostrando. Mas, se nós não tivermos conhecimento, que isto é a profecia, e que está anunciando a chegada do nosso Senhor, nós pensaremos como esses homens. Esse pessoal não sabe o que fala. Esse pessoal está viajando na maionese, como se diz, mas é a palavra. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumo, o sol se converterá em trevas. O sol se converterá em trevas. Está sendo anunciado dias de trevas, mas nós estamos desapercebidos. E é a palavra que diz, haverá dias de trevas. A lua em sangue. Já tivemos mais de 4 luas que são chamadas luas de sangue. Que até um tempo atrás ninguém conhecia. Mas em nossos dias já apareceu mais de 4 vezes a chamada lua de sangue. Ela fica toda vermelha. E muitas vezes nós estamos dispersos. Mas isto é o que diz, o que foi dito pelo profeta. O discurso de Pedro muda o modo de pensar. Ouvindo eles, istos compungiram-se. No versículo de número 37 diz assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens, irmãos? Disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Pedro se faz ouvir e diz, olha,
ninguém está embriagado. Isto é o que diz a profecia, e ele traz ali a profecia, e eles agora se compungiram-se, ficaram pesarosos por haver pecado, contrito, arrependido, com o preconceito estabelecido. Nós temos que nos manter firmes na nossa fé, naquilo que nós cremos e naquilo que é a palavra profética. Senão nós seremos levados pelos pensadores dos nossos dias, pelos influenciadores dos nossos dias. Há muita discussão, muito falatório, mas pouco arrependimento. Pouco arrependimento. Hoje nós vemos roda de pessoas dizendo: eu penso isso, eu penso aquilo, e você muda para outro lugar, outro pensa de outra forma, mas nós temos que buscar o que diz a palavra. Pedro, ele não disse: eu penso que não é isso, eu penso que é aquilo. Pedro disse: isto é o que disse o profeta. Então, conhecimento. Arrepende-se, que faremos? Arrependei-vos, seja batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E no versículo de número 40, ele diz assim: e com muitas outras palavras, isso testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O que nós temos que ouvir: salvai-vos desta geração perversa. Não dê ouvido para uma geração perversa. Geração perversa. Uma espinha dorsal, perversa, torta, curva, mal, não justo. Geração é uma genealogia do mesmo pensamento. Salve a si mesmo. Não vá com esse pensamento, com esse mesmo pensamento desta geração perversa que nós estamos vivendo hoje. Uma geração que procura de todas as formas trazer o seu pensamento. Ainda ontem assistia um rabino, alguns pastores teólogos, e cada um queria convencer o outro. Cada um queria convencer. O rabino diz: olha, Jesus Cristo é igual ao Buda, é igual aos demais. Que mudança fez? Que mudança fez? E nós temos que parar de ficarmos discutindo. Nós temos que buscar a palavra para nós nos salvarmos. Salve-se a si mesmo. É um momento de pegarmos a palavra de Deus e pararmos de ouvir pensamentos, mas buscarmos o quê? A revelação do Espírito Santo. Seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Hoje nós vemos muitas pessoas trazendo ensinamentos, teologias humanas, mas falta o principal: o Espírito Santo de Deus. O que nós temos que buscar? O Espírito Santo de Deus. Pedir que Ele nos revele, pedir que Ele nos ensine, pedir que Ele nos direcione, porque senão nós vamos ficar com o pensamento desta geração, uma geração que está vendo os sinais, uma geração que está vendo tudo que foi profetizado acontecendo, mas está se desviando. Estão bêbados, são fanáticos, eu penso de outra forma. Mas nós temos que buscar no Espírito Santo de Deus, nos dê sabedoria, nos dê entendimento da tua palavra, nos dê entendimento do tempo. É preciso entender que tempo é este que nós estamos vivendo, que tempo é esse que está acontecendo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e
tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. As pessoas, alguns querem Deus só para Ele. Se você não for da nossa igreja, Deus não te pertence. Se você não for um judeu, Deus não te pertence. E assim vão buscando esconder Deus das outras pessoas. Mas Deus vai nos chamando. Deus te chamou. Deus te escolheu. Deus te separou. Então, preserva, salva-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Preserve dessa geração perversa. Pedro discursa para uma mudança de mentalidade. Isto não é o que vocês estão pensando. O que Pedro diz? Isto não é o que vocês estão pensando. E ele diz, isto é a profecia. O que nós temos que pregar? A profecia. O que um profeta? Profeta, ele traz a profecia. Ele traz a profecia, a palavra de Deus. Pedro estava dizendo, vocês necessitam escapar. Vocês precisam se preservar, ser resgatado desse modo comum de pensar que tem roubado a sua salvação. Não vá pelo que o mundo está articulando. Não entre na articulação do mundo. Vai pela palavra, busque a palavra, busque pelo Espírito Santo de Deus, algo mais precioso que nós podemos conquistar nesses dias é o Espírito Santo de Deus. Abra a tua Bíblia, segunda carta do apóstolo Pedro, primeiro capítulo, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado. O que Pedro está dizendo? Separem-se, movam-se fora de uma mentalidade comum. Não entre em uma mentalidade comum, uma mentalidade religiosa, corrupta, algo que está deteriorando, algo que já vem cheirando mal. Pedro não estava pregando para o mundo, apesar de ser um pensamento coletivo. A decisão é pessoal. Separe-se. Separe-se. Cuide de ti mesmo. Esses tempos nós temos que cuidar de nós mesmos. Preservar a nossa salvação. Crer em Jesus Cristo. Não ir por aqueles que se dizem formadores de opiniões. Hoje o que mais temos são formadores de opiniões. Eu penso isto, eu penso aquilo. E alguns são até convincentes, pela sua maneira de falar, pela sua maneira dele mesmo crer. Ele é até convincente. Ele convence, mas confia e busca pelo Espírito Santo de Deus. Quem é que vai nos
manter firme nesses dias é o Espírito Santo de Deus. Então Pedro, ele estava falando para quem? Para aqueles que creram, aqueles que buscaram, aqueles que agora estão escapando, pelos quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aqueles que saíram desse pensamento mundano, aqueles que buscam em Jesus, aqueles que se separam, aqueles que não são levados, mas aqueles que creem na palavra profética, aqueles que buscam a palavra profética. Versículo 5 ele diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A tua fé, ela tem que ir sendo acrescentada. A primeira coisa a acrescentar à fé é virtude, é caráter. Nós temos que ter o caráter de Cristo, não o caráter do mundo, não viver como o mundo, mas aprender com Cristo. Então vamos pondo nisto, e vós também pondo nisto toda a diligência, todo o trabalho, uma busca. Não uma busca de pensamentos, mas uma busca de revelação, uma busca pelo Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que nós buscamos pensadores, pensamentos, nós seremos influenciados. Se nós não tivermos um conhecimento espiritual, nós seremos influenciados. Estaremos de um lado para o outro, sendo lançado de um lado para o outro. Eu penso isso, eu penso aquilo outro, mas quem é que nos revela? É o Espírito Santo de Deus. Por isso Pedro chega para aqueles homens e diz: olha, o que está acontecendo não é o que vocês estão pensando. O que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. O que está acontecendo hoje é o que foi dito pelo profeta Joel. Se Pedro não tivesse conhecimento da palavra, ele seria influenciado. Ele voltaria para trás. É verdade, essas pessoas estão embriagadas. Essas pessoas não sabem o que falam. Mas ele tinha conhecimento da palavra. Ele tinha conhecimento daquilo que iria acontecer. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, nos céus e embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, e antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus,
prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era ele possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Pedro estava dizendo tudo o que estava relatado sobre Jesus. Homens injustos o crucificaram e o mataram. E ali 3.000 homens, se arrependeram do seu mau caminho e perguntaram a Pedro: o que faremos? Arrependam-se e sejam batizados e sejam salvos. Passado mais de 2.000 anos, nós ainda estamos falando de Jesus. E esse mesmo tipo de pensamento ainda reina no mundo. Ele não é o Filho de Deus. Tentam de todas as formas provar que ele não é o Filho de Deus. Mas pela palavra, por toda a promessa, por tudo aquilo que está na promessa, nós sabemos que ele é o Filho de Deus. Mas se você parar para ouvi-los, se você parar hoje para ouvir um rabino, ele vai te convencer que não. Dentro das suas palavras. Por isso, o que te revela é o Espírito Santo de Deus. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? É o tempo da volta do Senhor Jesus Cristo. E sejamos preparados. Nós nos preparamos para uma viagem. Eu vou fazer uma viagem. Como é que está meu passaporte? Como está o cartão? Eu preciso chegar 3 horas antes. Vou fazer uma viagem de carro. Como está o pneu? Como está o motor? Como está o óleo? Nós vamos fazer uma viagem com Cristo. Como está a nossa vida espiritual? Estamos preparados? Ou estamos ainda perdidos nos pensamentos do mundo? Prepara, porque o Senhor está voltando. Estejamos preparados, firmes, não se deixando levar por nenhum pensamento. Ouça os diálogos, ouça os podcasts, escute, mas fique firme. Jesus está voltando. Tudo que está acontecendo é o que os profetas anunciaram que iria acontecer antes da vinda do Senhor. Olhe para os sinais e não ouça os pensamentos humanos. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Pondo nisto toda diligência, acrescentai a vossa fé. Fique firme, seja diligente. Vai acrescentando essas coisas à tua fé. Vai acrescentando. Homens de muitos pensamentos, homens de muitas doutrinas, homens de muitas religiosidades, muitos falsos profetas, muitos falsos ensinadores. Tudo isso o profeta já nos advertiu. Olha, cuidado, que nos últimos dias se levantarão falsos profetas, falsos ensinadores, falsas igrejas, falsos apóstolos. Cuidado. Mas seja diligente, pondo nisto toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Faça a sua fé crescer. Jesus está voltando. E ele vem buscar os seus escolhidos. E diga: eu sou um dos escolhidos. Eu sou um dos separados. Ele me escolheu ainda no ventre da minha mãe. Ele me separou. Fale com Deus nesse momento. Peça ao Senhor que venha fazer
uma limpeza em nosso pensamento. Que nós possamos estarmos preparados para a vinda do Senhor. Que a volta do Senhor é alegria para nós. Que as palavras que estão se cumprindo, as profecias que estão se cumprindo, é alegria para aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor. O inimigo está furioso nesses dias. Ele sabe que o seu fim está muito próximo. Ele sabe que os escolhidos serão resgatados. E ele quer, por força, se possível roubar, enganar até os escolhidos. Não se deixe enganar. O Senhor te separou, o Senhor te escolheu. Se mantenha firme, acrescente a vossa fé. Senhor meu Pai, estamos diante de Ti nesta noite, Pai. Senhor, te pedimos o Teu Espírito Santo. Nos fortaleça nesses dias. Senhor, nos dê a visão que precisamos, nos dê o conhecimento que precisamos. Senhor, nos dê, Senhor, acréscimos de fé nesses dias, Senhor. Esses dias tão difíceis de suportar, mas nos sustenta com as Tuas mãos poderosas, nos guarda como a menina dos Teus olhos, nos livra, Senhor, dos homens malignos, nos livra, Senhor, dos homens violentos, sanguinolentos, nos livra, Senhor, guarda a nossa casa, guarda os nossos familiares. Senhor, nos abençoe nesses dias, Senhor, como a menina dos Teus olhos, nos guardando e nos livrando do mal. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor?